Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio nosso do WeCast. Estamos hoje com dois convidados muito especiais. São parceiros nossos, parceiros da We também, o Felipe e o Fernando, da Zaca Esquadrias de Alumínio. É uma empresa fantástica que trabalha com alto padrão, trabalha com esquadrias importadas. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Estamos aqui também com o Vicente, nosso sócio, engenheiro. Fernando. Boa tarde, pessoal. Valeu. Felipe. Boa tarde. Vamos lá, gente. Primeiro, sejam muito bem-vindos, né, gente? Obrigado demais por topar estar aqui com a gente, né? Essa experiência diferente aí para todo mundo. E o nosso intuito é levar mesmo informação pro pessoal, compartilhar informação. Conta um pouco da história, vocês são irmãos, né? Sim. Como que começou a Zaca? A gente já estava conversando um pouco antes aqui, o nome foi assim super inspirador, né? Um nome bem de pensado, bem diferente. Conta pra nós como que foi a criação da Zaca. Nós, meados de 2012 ali, procurando alguma coisa para fazer, vamos dizer assim, tava sem nada. Sem nada para fazer. A gente teve uma formação inicial no mercado de trabalho numa empresa de um tio nosso, então assim foi a nossa base ali. Era né? Também? Não, a gente é atacado, então assim, a gente aprendeu muito essa parte administrativa e a gente quis empreender mesmo e não sabia com o que. E um primo da minha sogra, ele tem uma empresa de esquadria em Goiânia, eles são uma empresa grande lá, e ele deu oportunidade para a gente passar um tempo lá, uma temporada, para poder aprender sobre o trabalho. E daí começou e surgiu a ideia disso. A gente não tinha uma base nenhuma antes disso em relação à construção civil, né, Fernando? Isso. Foi ele que abriu essas portas para nós, a gente poder aprender. E ali foi em Goiânia, a gente ficou mais ou menos uns 30 dias lá, colocando a mão na massa, entendendo. Depois a gente voltou e aplicou isso aí, foi onde a gente iniciou nossa história, né, no finalzinho de 2012 ali. Legal. É isso aí. Pode. E nessa época a gente começou, né, a parte de fabricação mesmo. E 6 anos depois, mais ou menos, surgiu outra empresa nossa que é da parte de distribuição de peças e material. Então, entendi. Então vocês têm a Zaca Indústria e a Zaca Distribuidora. A Zaca Indústria é a que vende... É a que fabrica o produto acabado. O produto acabado e entrega para o cliente. Voltado para o segmento de alto padrão. Né? De alto padrão, que são as esquadrias, né? E a Zaca Distribuidora atacado de peças. Hoje a gente tem importação de peças, a gente vende para as outras indústrias também. Legal. Mais ou menos uns 3 mil itens a gente trabalha na parte de esquadria. Entendi. E vocês são de Uberlândia? Somos de Uberlândia mesmo? Isso. E foi para Goiânia nesse intuito de aprender, de pegar esse novo negócio e aplicar aqui. Adquirir um know-how para não começar do zero, né? Ter um norte para a gente poder começar a trabalhar foi muito importante, né? Que a maior parte do empresário, quando abre um negócio, às vezes não pega algum exemplo, né, de alguma empresa rodando para ver o que são as melhores práticas, o que é a dor do negócio, o que acontece, né? Então, gente ajudou muito. E o que levou vocês para o alto padrão? Porque a gente sabe que empresa de esquadria você tem a cada esquina, né, que você olhar. E por que vocês se referenciaram no alto padrão? Qual que foi o e norte? você já começou com importados ou não? Sim. Inicialmente quem deu uma oportunidade muito boa para a gente no mercado é um tio nosso, ele constrói bastante. E acho que a primeira obra que nós pegamos foi um prédio que ele estava fazendo, então assim, a gente voltou mais para o vertical inicialmente. Volume, volume, né? não Pensando em volume. Não eram os importados, não. A gente foi voltar para o importado mais ou menos em 2016. Certo. Porque o importado ali saía meio que fora do escopo do que a gente fazia, né? Porque o volume... o volume você tem um padrão, então assim, você vai fazer um prédio,
você consegue fazer várias peças na mesma dimensão. Então você coloca você tem uma máquina ali que ele já faz as furações, é mais automático. Isso. Na hora que você passa para o alto padrão e consequentemente nós passamos mais para o horizontal, aí começa a ficar mais complexo, né? Você tem vários tipos de usinagens ali no material. Que é mais complexo? Você precisa fazer mais usinagens no material. Então, assim, você depende mais do acabamento final. Ele sai fora do escopo. O que seria essa usinagem? O produto é mais manufaturado. É como você pega uma indústria automobilística, aqueles carros que não são de alto padrão, vamos dizer, tem uma linha de produção. Então ele segue aquele padrão. Segue aquele padrão. E quando você parte de um carro extremamente feito à mão, né, que são aqueles carros especiais, aí uma tem Ferrari que o motor é assinado pelo mecânico. Então é mais ou menos isso aí. Você tem um certo cuidado com o material. Então você vai embalar a esquadria, né? Você vai colocar para fazer usinagem no centro de usinagem, no CNC. Então é esse cuidado que... Cada peça daquele projeto vai ser numa medida diferente. Exatamente, né? Não é igual o vertical ali que vai ser 60 peças de uma mesma medida. Vai ser cada uma de uma medida. Então você não vai dar a linha de produção. Cada casa é um projeto diferente, é uma pintura diferente, então é como se fosse um produto personalizado. Né? Dá muito mais trabalho nesse sentido, porque, por exemplo, você fazer 10 casas iguais, e o apartamento é tudo igual normalmente, no vertical. É uma coisa, porque você tem todos o mesmo padrão, o mesmo tamanho, a mesma espessura, e aí quando você vai para casa, não. A externa tem que ser de um jeito, né? Essa interna outra de outro e tudo mais. Exatamente. Então muda muito isso. Então a gente saiu dessa pegada aí do vertical, a gente fazia algumas coisas industriais também, alguns grandes galpões logísticos, a gente fazia a parte de esquadria ali, até meados algumas indústrias, a gente fez em Uberlândia. Legal. Meados de 2015, ali comecinho de 2016, a gente teve a oportunidade da Schuco, né, que ela é uma multinacional alemã. Hoje ela tem um share de 92% da Alemanha ali. Ela domina muito o mercado. Domina, né? então... O mercado europeu 70%. Eles são muito grandes na Europa, assim, eles têm uma pegada conceitual muito legal, eles prezam muito pelo produto em si, né? Então, só pra gente linkar aqui e explicar pro pessoal, a Schuco é essa empresa de fora que vocês representam ela aqui. Isso. Foi com ela que vocês começaram a parte de esquadrias internacionais, né, importadas. Exatamente. Exatamente. A Schuco ela tem um braço no Brasil que fica em São Paulo, que é a Schuco do Brasil. Então a gente é um homologado deles, né? A gente é Schuco Partner, que a gente fala. Então a gente é voltado para o produto deles na parte de esquadrias. E legal. Temos nosso produto também, que é o que está muito aí na parte arquitetônica, né, Zé? Que você sabe muito, que é a parte dos ripados. Aí a gente faz os bris ripados, vazados, cego, porta de entrada. É ACM, é outro material, é alumínio? Não, é alumínio mesmo. Alumínio. Aí a gente tem uma pintura especial, às vezes pinta um cortenho, madeira ou um preto fosco, é o que tá... E uma linha mais voltada para estética, né? Para estética. Aí a gente faz aquelas portas de pé direito duplo de entrada, faz ripado camarão vazado para dar aquela... os brises, né? Os brises. Os arquitetos gostam de usar, né? Para dar uma quebra solar ali, né? Uhum. Então... E qual que é a grande diferença? Porque assim, vocês conheceram a Schuco, ou como que vocês conheceram? Tiveram isso é interessante, como é que foi esse contato, né? Isso, exato, com o produto. A gente estava buscando partir para o alto padrão, mas não sabia como ir para ele. Certo. Então a gente fez uma pesquisa. E a gente queria um alto padrão mesmo. Porque tinha gente. Não é uma coisa nacionalizada que o pessoal fala que é alto padrão, que na verdade não é. Sim. Então a gente buscou, o que é melhor que tem no mundo hoje? E a Schuco. E ela tinha no Brasil, falou, então por que ela não? é uma das melhores do mundo, é considerada uma das melhores esquadrias do mundo. Como sistemista, vocês têm ideia, lá na Antártida que pegou fogo, aquela estrutura brasileira lá, aquele centro de ciência. Centro de pesquisa, né? De pesquisa, a Schuco que fez lá a parte de... Toda a parte de esquadria. Porque é uma temperatura bem fria, né? Então assim, aí a gente procurou essa empresa, então deu certo, porque eles têm uma equipe de engenharia aqui no Brasil. Mas não pegou fogo por causa da Schuco, né, gente? Na verdade o projeto antigo que pegou fogo, né? O novo
É mais para referenciar o status que elas têm, exatamente, né? De fazer então, não, projetos e uma empresa internacionais. que tem o domínio do mercado, né? O market share, igual você falou, de 90, 80, qual a porcentagem? É 90 e poucos % na Alemanha absurdo, e é um share muito grande na muito Europa grande. ali, então... Sim. É absurdo. o maior centro de teste do mundo são deles, o túnel de vento, as maçanetas estão testadas em vários milhões de ciclos, as roldanas, então antes deles colocarem um produto em linha, demora em torno de 5 anos, então eles fazem tudo do zero, desenha o perfil, desenha as roldanas, gachetas, então os parafusos são tudo Schuco, não tem nada de outra marca, diferente dos outros sistemistas, que você usa roldana de uma marca, o perfil de outra, a escovinha de outra, não. E aí não existe um padrão também. Não existe disso. um padrão, então na hora que você casa aquilo, não fica bem feito, não tem ninguém que dá respaldo. Sim. Quem que vai dar respaldo técnico nisso? Exato. O serralheiro. A Schuco não, tem uma parte de engenharia que começa e cria os produtos do zero e aquilo ali a gente entrega acabado. E a gente pode entender então que a grande diferença da indústria nacional com a indústria internacional, por exemplo, a Schuco e outras marcas, em relação à qualidade. Hoje a gente não tem um produto similar no Brasil. Como funciona isso? Como vocês veem o mercado disso? A gente tem alguma fábrica hoje nacional que tenha a qualidade que a Schuco tem, por exemplo? Vocês conseguem linkar isso, conseguem entender, identificar esse gap no mercado, por exemplo, que só tem no internacional, vocês conseguiram achar que é a Schuco hoje, que ela tem um mercado gigantesco, né? Mundial. E Sim. aqui no Brasil, tem alguma fábrica que chegue perto disso, não? É difícil. Vocês conheçam nenhuma? Assim, a gente tem alguns concorrentes no alto padrão, né? Sim. São mais recentes. São empresas Eles tá têm começando mais. eles têm o trabalho deles também, eles têm a fatia deles no mercado. Sim. Mas assim, a gente olhando para a parte técnica, a gente vê Tem uma como engenharia diferente. muito grande, né? quando- Da Schuco, né? Quando você fala de túnel de vento, isso assim me fascina, porque Exatamente. é muito importante Esses projetos essa complexos no pesquisa. mundo aí, por exemplo, eles têm uns projetos bastante legais em local de terremoto, por exemplo, no Japão, área de furacão, por exemplo, nos Estados Unidos, ali na América Central. A gente pega o Yacht House em Camboriú. Foi vencido pela questão técnica, não foi nem questão de preço, porque é um prédio de quase 300 metros, vertical. Os projetos arrojados em São Paulo aí, eles então fazem eles também. desenvolvem, chegam a desenvolver perfil próprio para aquela ocasião. Para aquela ocasião. Às vezes um acessório, entendeu? É uma resistência de vento, né, Exatamente, praticamente. Então é vento 24 horas ali na E a peça. movimentação do prédio, né? Isso. Então, dependendo do projeto, é desenvolvido tudo do zero. Sim. Né? A ferramenta, o acessório, Cara, dependendo da complexidade. E assim, nós somos novos, né, praticamente da mesma idade, e nós, no nosso ramo, a gente enfrentou muita dificuldade no começo. Porque o alto padrão, ele é um pouco muito exigente, né? Sim. A matéria-prima que a gente trabalha é muito exigente, é mármore. Enfim, tem uma infinidade de dificuldades que a gente enfrentou e enfrenta até hoje, né? Acho que é uma evolução diária. E como é que foi quando vocês começaram a trabalhar com o Schuco, que é um produto novo, que não tinha aqui, né? Essa relação de atendimento, venda, pós-venda, dá problema, não dá problema, porque é uma coisa, querendo ou não, manual, né? A gente monta lá na hora, né? Como é que foi a dificuldade? O que vocês sentiram aí no começo? Primeiro que a gente teve que montar um showroom, né? Porque até algumas exigências para você se tornar Schuco Partner, então assim, a gente tinha que mostrar o produto para o cliente final ver o porquê que aquele produto é diferente e algumas coisas que a gente teve que fazer na fábrica também, né? Porque você tem que usar outro tipo de maquinário, então assim, como a gente já tinha falado antes, você tem mais usinagens para fazer ali no material, então passou por esses investimentos e o investimento na parte humana, né? Então a gente teve que dar um treinamento ali para as pessoas, porque você pode ter o melhor produto do mundo, se você não tiver a mão de obra capacitada, aquele melhor produto vai... Dor de cabeça. A gente vende o serviço também, né? E isso aí a gente faz até hoje. Então, assim, hoje quem está no ramo da construção civil tem muita dificuldade com mão de obra. Bacana. Então a gente tem que partir para a pegada aí de automação aí, robô, produção
linha de produção em robô automático, porque mão de obra está cada vez mais escassa. E com a capacitação, internet, esse tanto de profissão nova que surge, cada vez mais escassa a mão de obra, né? Então uma das dificuldades maiores é essa, é mão de obra. Mas em si, no produto, assistência técnica, o pós-venda, o produto atender vocês, a fábrica te dá suporte, isso é tranquilo. A gente tem um respaldo da engenharia lá em São Paulo, então assim, nós fazemos processos de reciclagens que esse pessoal vem de São Paulo, dá o treinamento para a fábrica, quando sai linha nova, atualização, eles vêm, a gente leva na obra, vê como que está a instalação, a gente tenta estar sempre mantendo o nosso pessoal atualizado, até porque tem rotatividade de pessoas também, né? Então as pessoas que entram, elas precisam passar por esse treinamento. Tá, e Felipe, como funciona todo o processo desde quando o cliente escolhe a Zaca para ter a esquadria? Porque assim, é um sonho da pessoa. A maioria das casas que a gente já fez, que eu já participei da construção e participo até hoje, é um sonho do cliente. Ele quer um local que ele tenha conforto, que ele tenha, né, a família dele está ali, então ele vai receber os seus amigos e tudo mais. Então a gente sabe que esquadria é muito importante nesse sentido, principalmente em relação à durabilidade e tal. E aí quando o cliente escolhe a Zaca, como a esquadria da sua residência, por exemplo, é uma residência de alto padrão, como funciona esse processo? Esse material vem lá da Alemanha e assim, qual que é o período de fabricação disso? Conta um pouco sobre o processo que o cliente passa, como é a experiência do cliente? Na verdade, esse material já tem algumas coisas que são nacionalizadas, né? Certo. Então, assim, só alumínio, né? Eles pegaram... a engenharia é de lá, né? Então, assim, eles passam por uma obrigatoriedade. Toda a tecnologia vem de lá, né? Para montar esse material, para executar. O Brasil tem muitas... O alumínio é feito por extrusão, né? Extrusão é como se fosse uma prensa que imprime o perfil de alumínio. Então, no Brasil tem algumas empresas que têm referência nesse mercado. Legal. Mas as ferramentas são alemãs, então o processo produtivo é tudo o método alemão. É deles, né? O método é deles, isso. Entendi, bacana. E aí vocês fazem, por exemplo, aí o cliente chega em vocês, faz o pedido, olha, eu quero, tem as dimensões, né? Vocês vão lá, tiram as dimensões e manda para a fábrica para eles entregarem esse material para vocês vocês montam ele, como que funciona isso? A gente tem um software que calcula, né? Então, a Chuco, ela é integrada dentro do software, que bacana. É o que a gente faz o orçamento, que sai os croquis das linhas para o cliente. Assim que a gente fecha a cotação, a gente passa eles para São Paulo e eles disparam um pedido. Eles tomam conta da importação. Sim. Então a parte que é importada, a Chuco do Brasil faz todo o trâmite de importação, não é a Zaca que faz. Então todo o material vem importado ou frete aéreo ou container. Isso é só abrindo um parênteses aqui, isso é até legal de a gente frisar, que dá até uma segurança a mais pro cliente, né? Sim. Para os nossos clientes. Que ele está comprando com a Zaca, mas quem é corresponsável, o respaldo, é uma multinacional, uma empresa gigante. Inclusive, já teve algumas obras em outros estados que alguns Chuco Partners foram descredenciados por não cumprir o método de instalação e produção. Então, a Chuco teve que assumir o problema e corrigir isso. Ela assumiu o problema. Assumiu o problema. Olha, interessante. Porque ela é só uma licenciadora de marca. Porque envolveu a marca, né? Então eles... Eles têm todo um padrão a ser seguido, assim. Sim. O conceito deles é bem legal. Quem conhece o produto, assim, fica encantado. A cultura alemã tem muito disso, né? De seguir um padrão de qualidade. Você vê as indústrias alemãs em toda a história. Os carros. Isso, exatamente. Carro é referência na Alemanha. Então, assim, toda essa parte mecânica, a padrão de qualidade que eles seguem é muito alto, né? E por isso que eu acho que reflete nisso também, né? E nos parceiros, inclusive, vocês são licenciados deles aqui na região, né? E vocês vendem para o Brasil todo? A gente vende para o Brasil todo, assim. Brasil todo. Aí eles não bloqueiam por região, porque eles deixam aberto para o cliente procurar. O que eles fazem é quando o cliente, o consumidor final, chega direto na empresa e a empresa direciona por região do cliente. Isso aí ele faz. Agora, se o cliente chega direto na fabricante,
aí ela deixa aberto. Entendi. Até porque cada um faz seu marketing, Lógico, né? Assim, cada um vende. Nós, por exemplo, estamos com uma obra em Palmas, que inclusive a gente colocou chuco lá, o cliente veio para nós através do Instagram. Olha que legal. Então, assim, seria complicado a chuco bloquear para a pessoa que está lá, sendo que às vezes nosso marketing está melhor, assim, né? Sim. E você falou de Palmas, eu morei em Palmas 9 meses, e, na minha infância, e lá é um calor... Deve ter uns 40 que ele morou lá. Mas é quente, bem quente. E aí eu já queria linkar nessa questão da qualidade da chuco, porque se a gente pega um ambiente, que é diferente, quando você está numa construção onde a temperatura é maior, ela vai comportar, e a própria estrutura da esquadria, ela comporta de uma forma. No frio é de outra forma. Sim. Porque como que funciona isso com a chuco? Ela tem uma linha segmentada disso ou na própria instalação tem algum diferencial? Como que funciona? Tem uma linha da Chuco, a Chuco tem PVC, né? Alguns parceiros trabalham com PVC no Brasil, não é o nosso caso. Mas a região nossa não é muito bem resolvida com isso, né? PVC, o pessoal tem um preconceito com porque o PVC ele não vence alguns vãos, então a gente acaba que entendi. fachada pele de vidro, por exemplo. Limitação de cor também. Limitação de cor, então o alumínio em si a gente consegue trabalhar com um perfil que tem um polímero no meio dele, então são duas peças de alumínio que são prensadas dentro de um polímero. Chama thermal break. Chamam thermal break, e aquele perfil ele bloqueia a passagem da temperatura, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Ele tem essa possibilidade de trabalhar com o vidro também, que é o vidro insulado, né? Que o pessoal utiliza muito para acústica, mas o intuito maior do vidro insulado é não passar a temperatura. É térmico. Ele é térmico. Então existe cálculo de ar-condicionado, de temperatura que pode ser feito para você ter um ganho em cima disso, dependendo da estrutura. Então, não, fica sustentável, né? Porque aí você gasta muito menos energia, por exemplo, com ar-condicionado, porque você tem um vidro desse. Hoje a principal visão da Chuco no mercado mundial é a sustentabilidade. Eles estão muito nessa pegada aí, então todos os lançamentos, todos os lançamentos deles estão voltados para isso, que é um conceito muito europeu, né? Assim, são muito sustentáveis. Bacana. E entrando nessa área até, que é um pouco do José, de arquitetura, de design da Chuco, porque eu já vi, assim, eu sou engenheiro, eu acredito que eu tenho um bom gosto, né? Não se compara com um arquiteto que estudou para isso, que tem toda, né, a carga disso, mas assim, é fantástico, é muito bonito, é bem apresentável. Tudo que eu já vi de esquadria da Chuco é muito, muito assim, até eu vejo isso como um diferencial no design, né, da Chuco. No mundo, a gente tem diversos fabricantes que fazem, né, esquadrias e tudo mais, e a Chuco, para mim, é uma referência nesse sentido. Vocês já buscaram outros parceiros e viram, não, é com a Chuco mesmo, por conta disso ou daquilo? O que vocês pensam nisso, no mundo da esquadria, né? Porque tem outros fabricantes também. Eu vejo isso como um diferencial, mas vocês como como técnicos, exato. Vocês vão lá, vocês montam, vocês dão todo o suporte para o cliente. Porque então, já tem, querendo ou não, desde 2016, tem 7 anos, né? 7 anos, Vocês estão com a Chuco, né? A gente já deve ter aí umas 50 obras entregues, Chuco já, 50 obras, é bastante coisa. Assim, não é volume, né? A gente esqueceu tudo. A gente esqueceu tudo que a gente começou e passou para uma outra pegada. Então, assim, a gente mudou a cabeça total. Mas a gente tentou outras coisas, assim, a gente já olhou outros produtos. A gente descobriu que as empresas nacionais copiaram a Chuco, né? Os perfis minimalistas, as linhas. A linha que tem bitola 50, então eles meio que pegaram aquele desenho, né, conseguiram imprimir aquele perfil e usaram uma roldana similar, que também é um produto que vem da Alemanha, não é um produto ruim, mas não é a mesma coisa. A qualidade, você perde em qualidade, né? A durabilidade do sistema. Não tem questão técnica, né, que é a questão da estanqueidade, dos pascais e tudo, então assim... Que seriam os pascais? Os pascais, cada linha tem uma intensidade de pascais, né? Então, sim, de áudio, né? Não, de pressão de vento. Então, assim, cada região no Brasil tem uma intensidade de vento. Então, cada linha de esquadria serve para uma intensidade de vento
conforme o tamanho da folha. Então isso é um estudo. Então, por exemplo, a gente não pode pegar uma linha 25 e colocar num prédio de 25 andares, 30 andares. Então a gente já tem essa restrição, inclusive em capitais, o Ministério Público tem autuado alguns fabricantes e algumas construtoras que têm utilizado linhas fora de norma, né? Então, assim, fora de norma, até outro dia que a gente estava lá na empresa de vocês conversando, estão atuando até por conta da vedação. Lá em São Paulo autua muito, porque já é uma metrópole, né? Então, assim... Sim. E o legal, assim, a Chuco, na hora que você sai fora do escopo dela, se ela não tá dentro do homologado da linha, eles não autorizam a fazer. Então, assim, eles são muito corretos. Se ela não estiver dentro do homologado? Aquela linha vence um determinado altura versus largura. Se você sair fora, não pode usar, porque vai dar problema, né? Vai dar problema. Porque o cliente muitas vezes quer economizar. Às vezes não vai dar, mas pode dar. Então, o poder dar não faz. Você não pode pegar uma linha que vence 3 metros de altura e colocar ela para 6 metros. O cliente fala, não, mas eu quero. E o que é essa diferença? Por quê? Só até nós temos muito público, muito arquiteto, muito estudante que vai começar a especificar, que vai levar os clientes na Zaca para conhecer também, né? Para conhecer o showroom. Temos muitos clientes nossos que nos acompanham, que gostam de entender. Legal. O que é essa diferença aí? Por que tem produto que vence 2 metros? E o que é aquelas portas que a gente projeta de 6 metros, uma porta inteiriça? O que possibilita isso? O que não possibilita? Qual é o ônus, o bônus disso? Aquela linha que ela pode chegar a 6 metros, ela tem que ter um estudo em cima daquilo. Então, assim, ela tem que suportar uma pressão de vento, ela tem que suportar... Tanto o vidro às vezes, como a esquadria, peso do vidro, né? Quando ela faz o teste, ela já estipula e te fala qual vidro, qual o peso que ela vai poder exercer. Isso. Então, assim, isso aí influencia no peso da roldana, é tudo que vai fazer a linha funcionar ao longo do tempo. Então, assim, às vezes o cliente não entende, né? Hoje a gente vê muita linha que está aí no mercado e assim, a pessoa coloca um produto que ele no começo não vai dar problema, mas ao longo do tempo ele vai dar manutenção. Então a gente pensa muito no longo prazo, porque o pós-obra ele é importante, né? Importante. E vez ou outra a gente vê história de esquadria cair. É o que eu ia falar, sem falar o risco, né? Porque a gente vê muito aventureiro, muita empresa aventureira, que o cliente quer porque quer, mas não quer pagar o que realmente custa, e faz uma porta gigante com uma esquadria de uma linha mais em conta. Muito mais. Pode pegar uma vida, né? Pode custar uma Você pegar uma porta de 6 metros de altura, ela pode pesar até 500 quilos. Então, você imagina, é um carro popular caindo, às vezes, numa criança. E uma esquadria num prédio pode voar também. O vento pode arrancar ela e ela sai igual uma Hoje o principal problema que a gente vê no nosso ramo é a questão de prédio, porque assim, o pessoal tem colocado linhas aí que não é compatível, ela não é aceita, aquela linha não tem homologação para ser colocado determinada altura, determinada pressão de vento. Então o que acontece com o cliente muitas vezes? Às vezes a janela cai, às vezes entra água no apartamento do cliente, às vezes o som é fora do normal. Você vê muita gente em Uberlândia hoje está procurando colocar uma janela interna de sobrepor que não muda a fachada do prédio. Depois que o seu irmão me falou o que ele fez, agora é culpa sua. Eu acordo todo dia escutando, porque eu moro do lado de uma avenida, escutando os carros. E eu falo, gente, a esquadria não veda nada. Não veda nada. E faz muita diferença. Muita. O sono é igual eu tava falando aquele dia, né? A gente passa 1/3 da vida na cama, né? Sim. Dormindo. Então faz parte da nossa vida ter uma vedação acústica, né? Então, assim, é importante. Sim, é importante. Para a qualidade do sono. Qualidade do sono, então. E como a gente é uma cidade do interior, a gente está começando a tentar para isso agora, porque
cidade está crescendo, está saindo mais. Sim, O movimento sim. tá mais intenso, né? É. E é verdade. Não, e assim, quando a gente fala, até a gente está falando de metrópoles e tudo mais, mas, por exemplo, aqui mesmo em Uberlândia, você morar dentro de um condomínio de alto padrão, o seu vizinho está fazendo uma festa lá, Exatamente. né, de aniversário, o que for, você quer dormir porque no outro dia você tem que acordar cedo, por exemplo, você tem um compromisso, você não consegue dormir porque a esquadria não deixa, a vedação dela, a acústica é ruim. Então, o cliente tem que pensar nisso também na hora de fechar a sua esquadria. Sim. E só voltando sobre aquele assunto de cair. Teve um hospital aqui em Uberlândia que tinha uma fachada, uma pele de vidro Sim, na fachada, sim. e caiu, gente. Quando eu vi Caiu. aquilo lá, eu falei, não acredito. É. Minha filha nasceu naquele hospital. Minha primeira filha nasceu naquele hospital. Por que aconteceu isso, você sabe? Má instalação. Mas é muito sério, a fachada gigante, gigante desceu. E um cara tinha acabado de passar. Você não estava em Uberlândia ainda, né? Não, ainda não. O Via de São Paulo, né? Eu já contei. Uhum. E aí as câmeras mostravam, o cara tinha acabado, um homem ou uma mulher, tinha acabado de passar, desceu a pele de vidro na calçada. Olha o risco disso, Patifou, né? arrebentou. Não, engraçado que os fabricantes de outros estados, né, que a gente conhece, alguns parceiros, na hora mandou pra gente, falou, olha, quem que executou esse trabalho aí? Não foi vocês não, Os velho. fabricantes. Porque, assim, rodou Rodou Sim. o Brasil. então, na verdade, foi uma empresa de fora que fez esse trabalho aqui e deu esse problema. Pele de vidro é algo muito sério. Então, assim, hoje em dia as empresas que fabricam e vendem as fitas VHBs, que é as que colam vidro no alumínio, todo ano... Colado o vidro. É colado o né? vidro. É. Nossa. Então, essa fita, a venda dela é restrita. Existe um cálculo, né? Eles fazem um controle muito sério. É um produto controlado, assim, na construção civil. Então, não é qualquer um que pode comprar e usar, porque realmente, se o fabricante, né, que são duas multinacionais que vendem aqui, né, entregar na mão de qualquer um, o cara pode colar de qualquer jeito e isso pode cair. Sim. Exato. Por E eles sorte- são corresponsáveis, né? São- Pode... Por sorte, não tinha ninguém passando Tinha acabado de Tinha passar. acabado, Nossa, então, dá sim. uma agonia quando você vê aquele vídeo. Exatamente. Então isso é má instalação. Uma instalação. Foi instalado errado. Foi. É o que o Felipe disse, pode ser o melhor produto, mas Se não tiver, o bom profissional... e tiver- se você acabar de comprar um carro 0 km, você vai Exatamente. na oficina da esquina para fazer Exato. uma manutenção do carro. É a mesma Teve coisa. uma pegada aqui que eu acho que até passou um pouco, que o pessoal tava contratando terceiros, trazia até de fora. Então, assim, às vezes a empresa mesmo comprava o material, colocava dentro do chão de fábrica, Sim. dentro da obra, obra, dentro material, da... Como é que chama? Canteiro de Eu já obra. vi isso, e O cara pessoal ia vinha de montar fora, a esquadria lá. fabricava dentro da obra e instalava. Isso aí eu Nossa. já vi. Por quê? O que aconteceu numa época? Nosso ramo quebrou muitas empresas. Então, assim, teve muitas empresas aí que saiu vendendo muitas obras e não entregaram. 2018, né? 2018, 17. Teve aí uns 3, 4 anos que quebrou um monte de empresa e deu cano nessas construtoras, aí eles começaram a partir por essa pegada. De comprar o material e produzir na Falou, ó, aqui própria em obra. Uberlândia ninguém consegue fazer, vamos trazer Sim. gente fora. né? Sim. Mas assim, Não é o caso. já é um público que a gente já foi não algo participa que a gente mais. não atendia, Não, né? Porque a sim. gente hoje está bem voltado pro Pro padrão. alto padrão aí, pro horizontal. Agora começou até a sair uns prédios de alto padrão, né? Tem uns lançamentos aí, quem sabe a gente Não bate nisso também. porque até então não saía, né? Até então o vertical era tudo mais Tudo mais aqui em Uberlândia, né? aqui em Uberlândia. A gente estava falando com outro amigo nosso, o Marcelo, da Ulian, e ele falando justamente sobre isso. Uberlândia, por mais que seja uma cidade excelente de se morar, o público aqui, agora que está virando a chave para as coisas boas. Exatamente. Investir em qualidade, investir. Isso. Os prédios não, era tudo arroz com feijão, tudo padrãozinho, né? Agora que tá vindo um prédio diferente, esquadrias diferentes, Isso. um design diferente, que antes era coisa mais São Paulo, né? E acaba que os produtos pouco conhecidos entra por último, né? Porque o cara tem contato com o aparelho, com a geladeira, com o fogão, né? Então, assim, às vezes a esquadria, como é algo
vai só tampar o vão. Então, assim, essa parte de conhecimento é muito importante da arquitetura, introduzindo o cliente, a importância de uma esquadria boa para a vida do cliente, para valorizar o imóvel também, né? Cara, e muitas vezes o cliente não compra, não é porque ele não tem o dinheiro para comprar, é porque ele não conhece. Não conhece o produto. Falta de conhecimento. Exatamente. A gente estava falando, até o Felipe estava conversando com a gente, foi visitar uma casa que um amigo ia comprar, né? Se não é o Felipe para ir para orientar sobre as esquadrias, uma casa de alto padrão, né? Como é que foi a história? Assim, é a casa de alto padrão com a esquadria que não condizia com o projeto. E a pessoa chega, não vê, não sabe que é uma esquadria ruim, não tem uma vedação, não tem um sistema de roldana, corrediça, né, ali, o fechamento, a fechadura. Sistema de fechamento simples, então... Porque é um material, assim, se a gente... Não posso falar que é caro porque a qualidade mostra... É o valor, isso, exatamente. Mas é um material de alto valor agregado. E aí, nesse sentido, se você vai comprar uma casa, você vai colocar sua família ali, você chega, se você identificar que aquela esquadria não é de uma marca boa, não é de, por exemplo, o exemplo que vocês deram sobre a Schuco fazer todo o sistema e ter uma padronização nesse sistema, tanto das folhas de vidro, as roldanas e tudo mais, você colocar uma outra que é similar, mas tem um fabricante aqui, esse outro ali, você faz uma série de fabricantes ali para colocar naquele sistema, vai dar problema. Então, assim, e aquilo para você trocar é muito caro. Porque e é uma casa aí de milhões, né? 2, 3, 4 para cima milhões, uma casa dessa. Sim. E assim, nós que temos a empresa de engenharia e construímos, a gente tem todo um cuidado, todo um processo construtivo, né? Desde a fundação, impermeabilização, a supraestrutura, vedação, tijolos, a dilatação, acunhamento do tijolo. Tem toda uma norma gigante que você segue para casa ter o mínimo possível de patologias, ter o mínimo possível de problemas, minimizar ao máximo os problemas. Aí você vem e põe uma esquadria sem padrão nenhum, sem engenharia nenhuma por trás. É algo que movimenta, né? É algo que você está utilizando no dia a dia. Sim, todo dia você vai abrir, vê você vai através fechar, daquilo e sente o som, a chuva e tudo. Então, sim. É algo bem preocupante, né? Não, eu já tive essa experiência ruim, por exemplo, de chegar numa casa de alto padrão, e aí o vidro, a gente sabe, em vãos maiores o vidro é pesado, toda a estrutura é pesada. E aí você vai abrir a porta, você não consegue abrir a porta, porque fica extremamente pesado por conta da roldana talvez que já foi pro saco, já não tá funcionando do jeito que deveria funcionar. O legal do nosso sistema também é que ele é tudo de uma marca só. Isso então, assim, tirando o vidro ali, tudo é Schuco. Sim. A maçaneta é Schuco, a roldana é Schuco, a borracha, o parafuso. A engenharia por então, trás disso, aquele produto ali, ele foi testado junto. Agora você pega outros sistemas aí de alto padrão, eles compram a maçaneta em um lugar, a roldana em outro, a borracha em outro. Então isso aí, às vezes você faz um estudo em cima de na hora que você vai executar, você compra de outro fornecedor. Aquilo ali tem uma oscilação. Inclusive o fornecedor pode até oscilar a linha de produção em lote diferente. Então, às vezes, do mesmo fornecedor oscila o material. Então, isso aí a Schuco ela já tem um padrão assim... forte. As ferramentas de perfis para você extrudar um alumínio tem um desgaste, né? Então aquilo ali precisa de uma manutenção ou de uma renovação de tempos em tempos. Então o pessoal lá preocupa bem com isso. Bem sério. Legal. E que... pode. Só ia perguntar assim, pensando já nessa questão do pós-obra que pode gerar uma esquadria de má qualidade. Como que funciona a questão da garantia hoje da Schuco e da Zaca, né? Não sei se é a mesma garantia ou se tem prazos diferentes. Como que funciona isso? Hoje a gente dá uma garantia pós-venda de 2 anos, né? 2 anos. O que acontecer, vocês vão lá. Após isso a gente tem uma preventiva, né? A gente faz uma visita anual para o cliente ali. Muito importante. Muito importante. Que a gente fala nas nossas obras da empresa de engenharia. Ter a prevenção, o cliente ter uma manutenção preventiva para evitar a corretiva. Né? Isso. Ela passa a ser preventiva, a gente cobra o valor da visita ali, né? Porque aí já está fora de garantia. Sim. Geralmente todos os nossos clientes, quando acontece alguma coisa,
eles chamam a gente vai e às vezes assim, mau uso, dia a dia, não sei, a gente sempre vai e a gente sempre dá assistência aí mesmo estando fora da garantia. A pintura é 10 anos, né? A pintura é 10 anos de 10 exposição, anos. né? 10 anos de exposição. Bacana. Porque tem, dependendo da esquadria, passou um ano e meio, ela já tá tudo desbotada. Aí você acabou com o projeto arquitetônico, porque Sim. Né, pensou de uma forma e fica de outra. Exatamente. Bacana. Então, assim, essa pintura, principalmente essas pinturas nossas de fachada, né? Que compõem fachada, esses ripados. Então, a gente trabalha com material bem legal, porque isso aí é o que danifica primeiro, né? Então, primeira coisa. Sim. Primeira coisa. Então, isso aí tem que ser de qualidade. Eu vejo assim, fazendo um paralelo, né? Chuco. É tudo chuco. Parafuso é chuco. Maçaneta é chuco. Roldana, tudo é uma coisa só. É igual um iPhone. Ele, às vezes, tem um outro celular de uma outra marca que tem um hardware melhor, tem mais memória, tem não sei o que, não sei o que. Mas na hora que você junta... A funcionalidade do iPhone é imbatível, isso é incontestável. Porque é tudo feito para funcionar junto da melhor forma. E a Schuco é isso, né? É uma coisa que conversa entre si, né? O produto é pensado do zero, né? Sim. Tudo é desenvolvido do zero. Vai criar uma linha, o alumínio é desenvolvido, a roldana, a gacheta, o parafuso. Então, assim, é um produto bem diferente mesmo. Legal. Só entrar agora num outro assunto que é técnico também, já está quase acabando nosso tempo, mas eu acho interessante assim, a parte de vedação em relação à impermeabilização. Como que funciona? Porque tem muitas esquadrias que ficam direto ao tempo, né? Dependendo do projeto arquitetônico que você não tem um beiral muito grande. Tem um beiralzinho. Isso, já vai direto. A água, quando chove, já bate ali. E assim, para essa água não entrar, porque o único acesso que ela teria, né, a gente impermeabiliza nas obras de alto padrão, a gente faz impermeabilização de todas as paredes, mas onde não tem parede, não tem impermeabilização. E aí, como que fica isso com a esquadria? Então, tem dois modos de instalação, né? Com ou sem contramarco. Isso aí, mesmo sendo linha simples ou de alto padrão, isso aí tem a questão do contramarco ou sem o contramarco. Então a gente explica o que é contramarco, às vezes. É verdade. Contramarco é uma haste de alumínio que vai chumbada na parede. Na alvenaria. Ela é chumbada na alvenaria, quem chumba é o pedreiro. Para poder dar o esquadro ali do vão. Fica uma bordinha depois. Fica uma abinha, a gente pega e entra com aquela esquadria ali. Para encaixar. Para garantir aquele vão. É meio que um vestido ali, né? Você pega e entra ali. Então, assim, entre o contramarco e a soleira fica uma fresta e a gente ali faz uma impermeabilização, uma vedação e vem com a esquadria. Então, assim... a vedação ela é um conjunto, né? Ela é a obra, ela é a pedra, ela é a aplicação da mão de obra do pedreiro com a da nossa parte também da esquadria. E quando não tem o contramarco, quando é a esquadria? Aí ela é parafusada, a gente costuma pedir nas obras uma cadeirinha de soleira, né? Então, se o vão estiver fora de proporção, fora de esquadro, tem que ser refeito. Tem que ser refeito. Essa parte, porque embaixo tem a soleira, né? E nas partes de cima? Porque o maior problema que eu acho que o Vitor tá pensando é na parte de cima. Não, na parte de cima ali, quando não tem, é como se fosse a porta desce para a área de piscina. Nas laterais ali, né? Não tem marquise. A porta ali dá de um quarto para uma área de piscina sem marquise. Igual a linha minimalista, tem muitas casas assim, que já chega a esquadria e não tem nada, chove direto nela ali, ó. O próprio trilho. Entre a laje e a alvenaria, a laje e a esquadria. E a esquadria. Já fica aqui, ó. O próprio trilho, ele tem uma espécie de uma... De um dreno interno, né? Não, eu falo por cima, como que chama? Tipo uma pingadeira? Uma pingadeira. Ele tem uma pingadeira, porque aquela água bate ali, ela pega e escoa na direção certa. E aí em cima é feita uma vedação, algum tipo de vedação. E assim, a parte de baixo do trilho de porta, a gente faz um trabalho bem legal, que é o sistema de trilho embutido. Então, assim, a gente faz as demarcações, a
a obra pega e faz os furinhos ali, capta no dreno que a gente coloca e aquilo ali vai escoa na fluvial. E isso é orientado pro construtor. Vocês orientam o construtor a fazer essa... Tem um detalhamento, DWG, executivo de peça por peça. Bacana, porque isso ajuda demais o construtor. Isso. E muitas vezes o cliente nem sabe disso. O cliente nem, na hora que ele vai escolher... Isso, ali, exato. O que tem por trás. Isso. Esse sistema de drenagem a gente usa ele para trilho quando o trilho é individual, só aquele filetinho ali. Sim. E entre um trilho e o outro fica a pedra, porque hoje tá cada dia mais nessa pegada slim, né? O cliente não quer ver o mínimo possível de alumínio, quer ver mais a pedra ali, valorizar o acabamento que ele pôs na casa. Sim. Então a gente faz tudo embutido, o sistema de drenagem. Que é uma exigência brasileira, né? Então, assim, porque o mercado europeu, às vezes, eles usam aquele chumaço de trilho que eles já estão acostumados com aquilo. É o convencional mesmo, e ele nem faz o desnível ali. Você vai já passar. Você chuta ele. Uma porta de correr, você abre, você pula passa por cima dele. Tipo um chute de boxe. Então esse conceito arquitetônico nosso aí, o Zé Carlos até sabe falar melhor. É evoluído. Muito legal, cara. Sim. Interessante isso, porque às vezes a gente valoriza tantas coisas lá fora e não vê as coisas bacanas que nós temos aqui. Né? Essa parte de trilho aí, eles desenvolvem tudo pro Brasil, cara. Esses trilhos individuais, embutidos, é tudo estudo pro Brasil, porque não tem essa demanda lá fora. Nessa parte de design, a gente realmente o brasileiro ele se destaca, né? Porque a arquitetura brasileira ela é reconhecida mundialmente. O alto padrão no Brasil ele é diferenciado dos outros lugares, assim. Muita exigência. Legal demais. Alguma coisa a mais? Cara, não. Muito legal, muito gente. Bacana. Obrigado. Só pra gente finalizar, se vocês tiver alguma dica para o cliente nosso relacionada à maior dificuldade de obra, o que ele tem que tomar cuidado na hora de contratar uma empresa de esquadria de alto padrão da casa dele, o que vai nortear ele ali, o que ele tem que tomar cuidado? O cuidado maior é o gato por lebre, né? O cara comprar um alto padrão que às vezes não é alto padrão. A linha que foi desenvolvida na década de 80, então tem muito isso, que é a famosa linha Gold, que o pessoal fala que é alto padrão e não é. Que é da década de 80. Da década de 80, isso. Sim, então, assim, bem defasado já em relação à tecnologia. Bem defasado. Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Tá fazendo uma casa moderna, né? Então, assim, pega outros orçamentos, vê o que encaixa. Porque... E lembrar o cliente também que ele não está comprando só o produto, mas está comprando um serviço, né? Então, aquilo ali... uma junção, né? Se ele precisar no pós-obra ali, com certeza ele vai precisar. Sempre tem ajuste final de obra. Sim. Então, assim, é importante ele olhar para o serviço como um todo. O que faz uma empresa manter a perenidade no mercado é justamente essa qualidade. E é isso que define, inclusive, as empresas que continuam, né? Porque porque em momentos de crise, como você comentou, que alguns anos atrás muitas empresas quebraram, justamente por conta da qualidade. Sim. O cara instala ali, ou às vezes ele nem consegue entregar, ou quando ele entrega, dá problema, o cara não vai atender e assim, acaba queimando a empresa quebra, né? E aí ficam os melhores. Então, também por isso vocês estão no mercado até hoje, por conta dessa qualidade que vem de uma indústria, né, alemã. Então, assim, é fantástico, muito bacana. Todo o processo, todo o conceito e a execução final, né? Ter tanto o produto é muito bom, quanto a instalação é muito boa para perdurar por esse tempo. Exato, bacana. Parabéns, gente. É isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, parabéns. Desde quando eu conheci a Zaca, conhecemos o Felipe, falei, nós temos que pôr nas nossas casas esse pessoal aí. Muito legal. Agora tá um parceiro aí, né? Cada vez mais fortalecido. Já deu certo. Exatamente, já deu certo. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente. Obrigado, gente. Obrigado aos parceiros da We Partners, né? A Zaca, eles são um dos nossos parceiros da We Partners, esse ecossistema que está modificando bastante aí, está ajudando bastante gente no mercado. Acompanha no nosso canal, semanalmente nós vamos ter um podcast com outros convidados, trazendo sempre um conteúdo legal, informativo, educativo, para agregar mais, né, na vida de todo mundo. Então, obrigado, gente. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo. Obrigado, pessoal. Sucesso para nós. Valeu demais. Valeu demais. Valeu.